bem, povo de Deus? O nosso quadro Vida Saudável está começando agora. Nosso querido Dr. João Batista, conhecido de muitos, de cada um de vocês. Porém, hoje ele vem nos ofertar uma grande graça, Ele nos fez a proposta de começarmos uma série falando sobre doenças psicossomáticas e ele vai explicar. E dentro dessa série, ele disse: Aninha, vamos começar com o primeiro assunto que realmente vem afetando muitas pessoas, muitos brasileiros, Em qualquer lugar, na verdade, não importa a nacionalidade, como a gente estava conversando, o ser humano é afetado por essa doença, que ele vai explicar direitinho, que é a depressão. Então, doutor João, seja muito bem-vindo ao Ceará Católico mais uma vez. Bom dia, e eu já estou querendo saber tudo sobre esse assunto. Bom dia, Ana Clara. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Na realidade, a depressão, segundo o que a própria Organização Mundial de Saúde fala, é uma das doenças mais comuns hoje em qualquer nação, como você bem falou. A depressão, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não é uma doença que está restrita a algumas classes sociais. Ela atinge pessoas de todas as idades, inclusive crianças, que é algo que depois eu vou destacar, mas é importante que as pessoas que estão nos assistindo saibam. A depressão atinge todas as faixas etárias, pessoas das mais diversas categorias sociais, elas podem ser afetadas por essa doença tão comum. E quais são os sintomas? Quais são os sintomas mais típicos, mais característicos de uma pessoa que está com essa doença chamada depressão? Em primeiro lugar, eu queria esclarecer a todos que depressão não é a mesma coisa que tristeza. A tristeza é uma emoção humana normal, todo ser humano, em algum momento da sua vida, devido às chateações, às frustrações do nosso dia a dia, é normal sentir tristeza devido a alguma perda. O luto, por exemplo, que é uma tristeza quando há uma grande perda. Isso são emoções humanas normais. A depressão é uma doença que se caracteriza quando o cérebro humano perde a capacidade de sentir alegria. Ou seja, a pessoa se encontra triste na maior parte do tempo. Quando essa tristeza contínua, persistente, ela ultrapassa 15 dias de duração, aí sim nós dizemos que a pessoa provavelmente está com um quadro de depressão. Pois além dessa tristeza, na maior parte do tempo, outros sintomas surgem em paralelo à tristeza. Principalmente a falta de energia. A pessoa começa a ter a sensação que as suas energias estão se esgotando, como se as baterias estivessem descarregando. A pessoa está sempre cansada, com aquela necessidade de dormir cada vez mais. E além dessa ausência de energia, também há principalmente a falta de prazer nas atividades habituais. Então é aquela pessoa que gostava de fazer uma atividade física, não gosta mais. É aquela pessoa que gostava de ir ao cinema, não gosta mais. É aquela pessoa que gostava de ir à sua igreja, não gosta mais. Ela vai começando a perder o prazer em praticamente tudo. É como se a vida fosse perdendo o sentido. Então, qualquer ser humano, independente do contexto em que essa pessoa se encontre, se ela começa a apresentar esses sintomas, tristeza na maior parte do tempo, falta de energia e ausência de prazer nas atividades do seu cotidiano, sejam as atividades do trabalho, sejam atividades de lazer, provavelmente essa pessoa está com um quadro depressivo, principalmente se esse quadro persiste por mais de 15 dias. Doutor João Batista, e a causa, da depressão? Porque às vezes a gente escuta dizer que a pessoa teve uma perda muito grande, ela foi ficando depressiva, se desligou, teve um laço, perdeu um cachorro, qualquer coisa. A doença, a depressão, ela chega na vida da pessoa proveniente de alguma perda, de alguma tristeza muito profunda ou não? Ela acontece repentinamente? Importantíssima essa pergunta, Ana Clara. Na realidade, as duas coisas podem acontecer. Antigamente se fazia a diferenciação entre a depressão endógena da depressão exógena. Ou seja, existia aquela depressão que vinha de fora para dentro, ou seja, a pessoa passava por um evento traumático, a perca de um ente querido, um abalo na vida financeira, a perca de um emprego, e a partir dali desenvolvia sintomas de depressão. E outras pessoas, mesmo sem nenhum acontecimento, essa depressão vinha de dentro para fora, que é a depressão endógena.
Hoje em dia, essa diferenciação não é mais tão feita. A ciência ela percebe que, independente da depressão ter surgido a partir de um evento causador, ou se essa depressão surgiu sem nenhuma causa aparente, bioquimicamente o nosso corpo sofre da mesma maneira. Hoje em dia nós já sabemos que a depressão, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, é uma doença que atinge muito mais o nosso corpo do que a nossa mente. É tanto que grande parte dos sintomas da depressão são sintomas físicos. Grande parte das pessoas buscam ajuda médica para tratar a depressão em consequência de sintomas físicos. Dores de cabeça constante, problemas com insônia, alteração do apetite, problemas com o humor. Então a depressão ela é uma doença que atinge o corpo e a mente. Nós falávamos do que ela causa, de extremos, né? Os extremos que essa doença leva a pessoa a realizar. Eu gostaria que o senhor explicasse, e como o senhor também falou sobre a culpa, né? Que ninguém é culpado daquilo. Perfeitamente. A depressão ela é uma doença, segundo o que, como eu já falei da Organização Mundial de Saúde, é uma doença que causa grave incapacidade. A pessoa com depressão, ela rende menos no trabalho, ela dentro do ambiente familiar, ela começa a causar estresse aos demais, e é muito importante aos nossos telespectadores saber se você está convivendo com alguém com depressão. É importante que você saiba que não necessariamente você é culpado por aquela pessoa estar com depressão. Porém, é de extrema importância a ajuda que a família pode proporcionar. Qual é a ajuda que a família pode proporcionar? A família pode curar a depressão daquela pessoa? Não. Esse peso não pode ser assumido pelos familiares. O que a família pode fazer é permitir ao paciente com depressão que ele tenha um tratamento adequado, que ele seja avaliado por um médico que consiga avaliar adequadamente aquela pessoa, que ele tenha um bom suporte social, ou seja, que a família esteja inserindo aquela pessoa em atividades físicas, atividades culturais, que aquela pessoa não esteja sendo excluída pelo fato de ser taxado como o deprimido, o chato, o triste, que isso sim é que acaba agravando o adoecimento, já que a depressão ela tende a levar ao isolamento social. Então, de uma forma resumida, Ana Clara, para os nossos telespectadores, é importante nós sabermos que a depressão é uma doença que, ao ser diagnosticada, ela deve imediatamente ser tratada. Por quê? Porque raramente a depressão se cura sozinha, espontaneamente. A pessoa com depressão precisa de ajuda profissional. E uma coisa muito importante, a ajuda profissional que o paciente com depressão precisa, ela vai além do suporte social e espiritual, já que o corpo ele está doente. Então é necessário que um profissional avalie aquela pessoa e faça o tratamento correto. Esse tratamento tanto pode ser a nível de medicamentos, uma coisa, um tabu que tem que ser derrubado de uma vez por todas. Os medicamentos usados para tratar a depressão, quando corretamente indicados, são medicamentos que não causam dependência. A doença é muito mais devastadora do que as medicações, desde que a pessoa esteja corretamente sendo medicada e acompanhada. Além da medicação, também muitas vezes é necessário o quê? Uma psicoterapia, porque através da psicoterapia a pessoa vai ajudar a moldar um pouco alguns pensamentos e crenças negativas que ela já acumulou ao longo da vida em virtude do seu humor deprimido. Então, o mais importante, os estudos mostram que a eficácia da medicação combinada com a psicoterapia é em torno de 90% para os pacientes com depressão que fazem um tratamento adequado. Perfeito, gente. Olha, esse aqui é, na verdade, só o primeiro quadro, né? Decidimos exatamente falar sobre ele porque a gente percebe muito essa necessidade e vamos continuar no próximo domingo falando sobre essa série, sobre a psicoterapia, e a próxima nós temos o medo, né? Isso. Quantas pessoas são paralisadas pelo medo, e o Dr. João Batista vai voltar e vai falar no próximo domingo. E eu quero deixar aqui à disposição o nosso e-mail do Ceará Católico. Se você tiver mais dúvidas, precise falar com o Dr. João e falar sobre também a questão da depressão, ou mandar perguntas sobre o medo já para o próximo programa, está aqui à disposição. Você tem a semana inteira. Ele vai estar com a gente também participando no próximo domingo. Doutor, muito obrigada. As suas informações são preciosíssimas. Que Deus lhe abençoe, viu, por tudo isso. Amém.
eu que agradeço, um abraço a todos e fica aqui essa mensagem. Se você conhece alguém que tem problemas relacionados com depressão, ansiedade, que serão outros temas debatidos, vamos em busca de ajuda, porque realmente a vontade de Deus é que a gente tenha uma vida plena e uma vida em abundância. Uma vida feliz, povo de Deus. É isso. Não sai daí, hein, que a gente volta já com muito mais no Ceará Católico de hoje. Até já.